Vida longa e próspera! Está entrando mais um Tocando Almas, Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Hoje, dia 15 de 6 de 2020. E hoje nós falaremos sobre constelação familiar. A gente vai entender um pouco mais sobre o que é isso, para que serve, como utilizar, como buscar saber mais sobre isso. E a gente vai ter aqui o constelador, que também é Master Coach, o Gustavo de la Penha. Eu vou adicionar ele aqui agora. Gustavo, boa tarde, seja Boa tarde a muito todos. bem-vindo. Obrigado. Bom, Gustavo, hoje o nosso tema é constelação familiar. Deixa eu botar aqui isso, constelação familiar. Se você consegue dar um resumão assim, depois para a gente ir aprofundando, o que é constelação? Eu particularmente, mesmo sendo terapeuta, eu ouço muito falar, ouço pessoas falarem muito bem da ferramenta, mas eu de verdade não sou um profundo conhecedor. Eu sei assim uma lesguinha. Mas o professor aqui, você fala aí para a gente o que é constelação familiar. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos. Bom, Perfeito. Rodney, aqui a gente tem duas palavras, constelação e familiar. Primeira palavra, constelação. Constelação é uma abordagem terapêutica, foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, né? Que ao longo da vida dele passou por várias experiências e chegou a essa conclusão. E por que a palavra familiar? Porque muito do que a gente passa hoje em dia, muito do que a gente aprendeu e muito do que acontece conosco hoje, tem origem na nossa família. Não somente pai ou mãe ou irmãos, mas até mesmo a família lá de trás, até de gerações que podem ter vivido séculos atrás. Então, abordagem de terapia e familiar, porque muito de nós veio da nossa família. Mas como é que funciona isso, né? Para a gente entender um pouco de constelação, primeiro tem que entender um conceito de campo mórfico, ou campo morfogenético, é a mesma coisa. Esse é um conceito que veio da biologia de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. É uma teoria da biologia que hoje em dia aceita, e a gente também vê essa questão de campo mórfico também dentro da física quântica. O que é esse campo? Um exemplo. Um exemplo até que está no capítulo de um livro do Rupert Sheldrake, né, que ele escreveu. Imagina duas ilhas distantes. Em ambas as ilhas tem população de macacos. Só que nenhum dos macacos tem contato, os macacos de uma ilha não têm nenhum tipo de contato com os macacos de outra ilha. Nunca se conheceram, os macacos de uma ilha nem sequer sabem que os macacos de outra ilha existem. E de repente os macacos de uma das ilhas, eles começam a lavar as bananas antes de comer. Algum tempo depois, os macacos da outra ilha, que nunca tiveram contato com os macacos da primeira ilha, também começam a lavar as bananas antes de comer. Então, o que é isso? A gente chama isso de campo mórfico, um campo de consciência, um campo de memória. É uma forma de comunicação. Ou seja, mesmo não tendo nenhum contato entre uma população de macacos e outra, houve uma comunicação. Só que esse campo não é exclusivo do reino animal, ele é um campo da natureza, ele existe na natureza e existe também para nós humanos. Então, quando a gente abre uma constelação, não sei se vocês já viram, muitas vezes ela parece um teatro, né? Abre um espaço, Sim. entra um monte de gente, que a gente chama de representantes. Um pode representar pai, mãe, irmão, amigo, marido, mulher, namorado, tanto vivos quanto mortos. E o que acontece na constelação? Esse campo mórfico, ele é acessado. De alguma forma, não se sabe ao certo como, nem o próprio Kashanik sabia, como esse campo é acessado. Então, a partir do momento que esse campo é acessado, uma infinidade de questões pode ser trabalhada. Relacionamentos, conflitos, traumas, etc. Várias e várias questões. E o que acontece? A gente abre o campo, sua consteladora intuiu o campo, sentiu que está no campo. Não é chegar no campo e falar o que bem entende, é falar assim de forma bem objetiva, e dentro da constelação existem aquilo que a gente chama de frases de cura, né? Palavras de cura, que são palavras que ajudam a resolver vários tipos de questões. Então, qual é a ideia da constelação? É acessar esse campo morto e, a partir daí, poder trabalhar questões e resolver vários tipos de problemas.
E como muito da nossa história, muitas das nossas questões começam na nossa família, daí vem esse nome, constelação familiar. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma Perfeito. dúvida? Assim, se pintar a pergunta aqui, quando pintar, eu vou interagindo com você sobre isso. Ok, É, agora, eu sempre ouço o termo constelação sistêmica. É sim. a mesma coisa? É o mesmo assunto? Sim, a gente pode chamar de constelação sistêmica, ou constelação familiar, ou constelação familiar sistêmica, né? Ah, sim. E também existe a constelação organizacional, que é esse trabalho de campo morto voltado para empresas. E Uhum. empresas também é um sistema. É um pouco Perfeito. diferente do sistema familiar. Ok. Que a gente fala assim, que a gente foi bom, Roger, obrigado por você ter falado isso. É um sistema. Nós estamos dentro de um sistema. A nossa família é um sistema, a sociedade é um sistema, as várias organizações e empresas que tem no mundo, na cidade, são sistemas, prisões são sistemas, a ANA são sistemas, escolas são sistemas. A gente está inserido em uma infinidade de sistemas, mas o sistema primordial, o primeiro, é da nossa família. Imagina, por Perfeito. exemplo, círculos concêntricos. Sim, O primeiro círculo mais central é a nossa família, correto. sistema familiar ou campo mórfico familiar. Imagina outro círculo fora da família. Uhum. Seria o campo social, né? Campo mórfico social, o sistema social. Tudo que está Correto. na nossa sociedade. E depois, um campo universal, né? O grande campo, o grande universo, ou até algo mais espiritual. Então, nós Correto. estamos inseridos nesses campos. Então, Perfeito. muito do que a gente tem, do que acontece com a gente, muito do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente aprende, nem sempre tudo é nosso. Às vezes eu posso estar sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa, e não necessariamente esse sentimento é meu, pode ser um sentimento do campo. Então, quando a Per- gente constela, começa a ter essas percepções, a gente começa a limpar. Muito do que nós somos hoje veio da nossa família. A gente Correto. pegar a nossa árvore genealógica, tem dezenas ou até centenas de pessoas atrás da gente. Tem avô, bisavô, aí vai ser uma tipo progressão geométrica na matemática, né? Tem muita gente atrás. Ou Perfeito. seja, veio muita história. E o que acontece com a história? Tem coisa muito bacana, muita luta, muito amor, muita batalha pela vida, muita história bonita. E por outro lado, tem também muitas dores, né? Muitas coisas mais mal resolvidas. Tem as partes boas e as partes ruins. E qual é a ideia da constelação? Vamos manter a parte boa e procurar tirar a parte que não está legal. Então, aquilo que veio da nossa família, que não nos serve mais, que não precisa mais, o que a gente tem que vale a pena carregar e o que não vale a pena mais carregar. Essa é a ideia da constelação. Perfeito. Agora, perguntas que eu queria te fazer que já me veio aqui à cabeça. Primeiro, você falou das palavras que curam, acho que foi esse o termo que você usou, não é isso? Palavras que curam, sim, isso, É, exatamente. é. Eu, como hipnoterapeuta, eu Sim. trago aqui, eu lembro das sugestões que nós fazemos para os pacientes durante o Gestão tratamento. hipnótica, né? Hipnótica e E pós-hipnótica, né? tem uma correlação? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Roger. Uma correlação com hipnose? É isso que você quer Não, vamos dizer? lá. Não ficou bem, não ficou legal. Vou dizer o seguinte: essas palavras que curam, que você mencionou que se utiliza nas constelações, Hum. se assemelha às sugestões diretas que são dadas quer seja hipnóticas ou pós-hipnóticas no processo hipnoterapêutico? Se elas seriam como sugestões hipnóticas ou pós-hipnóticas, é Isso, isso? exato, exato. Não necessariamente, embora seja muito parecido, né? Ah, perfeito. Que tanto que a hipnose também, ela também acessa o campo mórfico na constelação também. Sim, Então, o que que sim. acontece? Que a constelação ela é feita de uma forma lúcida, né? Sim, Então, sim. você manda aquelas palavras, só que a pessoa ali ela não vai estar num estado de transe profundo como se estivesse numa hipnose, por exemplo. Entendi. Mas não Entendi. deixa, não deixa ao mesmo tempo de ser uma sugestão, porque durante uma constelação você está mandando uma mensagem para o teu sistema. Então ali você tá falando, você está mandando uma mensagem. Então, de certa forma, está sendo sugerido aos membros do sistema ou às pessoas que estão sendo trabalhadas numa certa constelação, está sendo sugerido o que está dentro daquela fala. Então, também, de Perfeito. certa forma, também é uma sugestão.
embora não seja um transe como numa hipnose mais tradicional. Perfeito. A outra pergunta que eu ia te fazer é vamos dizer assim, herança familiar que nós Sim, carregamos, elas interferem mesmo quando não há a convivência entre, que você deu o exemplo aí dos macacos em ilhas separadas, né? E sim. aí a gente sabe que a gente traz ali um conjunto, a gente é moldado, né, Uhum, sim. durante a nossa infância. E a pergunta é, mesmo quando você não convive com a sua família primária, vamos dizer assim, existe essa influência e que podem gerar coisas que precisam serem tratadas também? Sem dúvida. Então, quando eu falo influência, quando eu falo da questão do que a gente carrega coisas da nossa família, o que eu quero dizer? A gente carrega coisas de pessoas com quem a gente convive e cresceu, da família, e também carrega coisas de pessoas com quem a gente não conviveu, e pessoas, inclusive que já podem ter morrido há décadas ou séculos. Então, por exemplo, todos nós viemos de um pai e de uma mãe, fora a descendência anterior. Então, nós carregamos, mesmo se de repente o pai morreu antes da criança nascer, ou a mãe morreu com a criança ainda bebê, vai carregar essa bagagem, seja de vivos ou mortos. Por que é isso, Rodney? Que tudo é o campo. Então, não é quando eu falo dessas influências, daquilo que nos afeta, é o campo. É esse campo de memória, da mesma forma do exemplo dos macacos com as bananas. Esse campo que nos afeta. Então, o que acontece? É a influência do campo. A pessoa pode morrer, mas é um campo de memória eterna. Memória fica ali, ela não sai. Então, tudo que a Perfeito. gente faz está marcado naquele campo que nem impressões digitais. Então, ali não sai. Então, a pessoa pode ter morrido, mas a história dela, a memória dela, as atitudes dela, elas estão nesse campo e nós acabamos acessando esse campo. Então, às vezes, de repente, alguém pode pensar assim: vou me afastar de pai, mãe, ou de tio, de irmão. Não, minha família está muito encrencada, é melhor ir para o canto e deixar esse pessoal para lá, né? Que muitas vezes, né? Às vezes existe essa questão. E assim, só que vai estar todo mundo no campo. Então não é bem assim, não vou sair daqui, tô me afastando de vocês que assim resolve a vida. Não, não é por aí. Tem que ter esse Per- trabalho de campo para mexer nisso, né? Entendi, entendi. Antes de eu entrar no próximo assunto que eu queria falar, tem mais alguma pergunta? Tenho, eu quero saber o seguinte, é, é, esse, esse, esse campo ele não tem limite, correto? Como assim? Como você falou, você imagina o seguinte: eu nasci e, como você falou, vamos supor, não é que morreu, mas que o pai foi morar no outro lado do mundo, Tudo bem. né? Aquela influência, aquela energia continua circulando. É independente da geografia, sim, isso mesmo. Beleza. Eu- Agora, isso se assemelha, eu não sei se você conhece sobre inconsciente coletivo, mas se assemelharia a algo parecido com o inconsciente coletivo? Roger, quando você fala do inconsciente coletivo, é tipo aquela. O inconsciente coletivo é tipo uma memória. Não, o pouco do que eu entendo, é isso que eu tenho Até, aprendido na me fala o que você psicanálise, entende, por favor, é, que é, tem a ver. são informações que estão no ar, Sim, como vibrações, como energia, sim, e que elas transitam. E é por aí algumas também. pessoas conseguem ter esse momento, essa percepção de conseguem acessar, quer seja de forma consciente ou através de sonho, enfim. Eu não entendo muito bem dessa área, então por isso que eu estou te perguntando se. Porque me parece que tem um campo, né, energético, estou usando esse termo, não sei se o termo certo seria esse, mas tem esse campo energético e que as pessoas meio que estão ligadas a ele de um jeito ou de outro, né? Querendo ou não, você gostando ou não, se o seu Sim, pai foi morar do outro lado do mundo, você vai trazer a energia dele, você vai conviver com a energia dele, quer seja de forma positiva ou de forma negativa, mas você vai conviver. certo. Perfeito. Sim, o inconsciente como um campo de energia é muito parecido com o campo mórfico, né? Que também é um campo de energia. Do tipo assim, as informações estão no ar e as pessoas vão captando. Eu gosto muito de usar isso, Roger, a metáfora do aquário, né? Fala pra gente, como é que seria a É como se a metáfora? gente tivesse. É como se nossa família fosse um aquário, desde séculos atrás. O que que é o aquário é como campo.
Então, os peixinhos que estão nesse aquário, nós no caso, eles estão ali. E os peixes que já foram, aquela energia está ali no aquário. Então, seguindo o exemplo dos círculos concêntricos, a gente tem o aquário familiar, né? Depois tem o aquário social, o aquário do país, o aquário do continente, o aquário do mundo. São vários aquários dentro de aquário. Então a gente está no campo, está no aquário. Então Perfeito. uma pessoa pode ter ido lá morar lá no outro país. Pode nunca mais ver ninguém da família. Pode ter morrido quando o filho nasceu. Mas está no campo. Não, não, Perfeito. não. Está no campo. Então essa influência do campo, ela está sempre atuando sobre nós. Então a gente tem que procurar manter a influência positiva do campo e consertar, tratar aquilo que podem ser influências negativas que estejam nos prejudicando. E qual é o interessante da constelação, né? Daí vem a palavra sistêmico. Quando uma pessoa se trabalha, todo o sistema dela está sendo trabalhado. Então, por exemplo, se alguém de uma família faz uma constelação para resolver um conflito pai e filho, por exemplo, Uhum. os irmãos desse cliente, os sobrinhos dele, tios, etc., vivos e mortos, todos também vão estar sendo tratados e curados. Por quê? Porque Hum, pelo campo está tudo ligado. Então, naquela história de você fazer pegar uma pessoa, não, eu vou tratar você, exclusivamente você. Vou tratar você e seu filho, você e seu marido, sua mulher, você e seu sobrinho, irmão, etc. Não. Quando isso é mexido no sistema, é sistêmico, todo o sistema ele é tratado. Todo o sistema junto, ele é tratado. Porque é um sistema. Então, tá tudo no campo, tá tudo no aquário. Então, você mexeu num peixinho do aquário, você mexeu no aquário todo. muito bom, muito bom. Cara, é muito interessante. Deixa eu só ler aqui os comentários do pessoal. O Bruno Damião disse que boa tarde, muito bom esse tema. Cláudia Lazzarini, a constelação familiar crescendo cada vez mais, além de muito utilizado no âmbito judicial. Sim, Eu vi uma reportagem no Fantástico falando tem sobre isso isso. também. Sim. Ajudando muitas famílias, tema muito relevante nos tempos atuais. E o Robson mandou um olá. Olá, Robson. Tudo bom, meu amigo? O Robson vai ser um dos nossos entrevistados na semana que vem, falando Uhum. sobre qualidade de vida. Então, vamos dar continuidade. Você falou que a Ah, constelação sistêmica ela vem de Bert Hellinger, não é isso? isso. Mas assim, ele traçou alguns princípios para quem está conhecendo agora a constelação. Assim, tem alguns princípios que a pessoa poderia olhar e falar assim, cara, isso, isso e isso me conecta com algo ligado com a constelação, eu consigo entender isso. Tem Bom, algum conceito assim? a constelação, Rosny, tem 3 leis. Eu já vou falar dessas leis. Ah, beleza. Mas antes eu gostaria de falar para que serve constelação, né? Muito Eu estou bom. falando aqui de uma abordagem terapêutica e não sei se você está para que serve isso. É verdade, verdade. Serve para uma infinidade de resolver conflitos familiares, conflitos de relacionamento de casal, questões familiares e questões de trabalho, de dinheiro, de relacionamentos, questões de amor, questões de trabalho. Serve para a gente romper com laços tóxicos. Enfim, tem várias questões. As principais são essas. Geralmente relacionamento, dinheiro, trabalho, amor. Tudo isso e muito mais pode ser trabalhado numa constelação. Muito bom. Muito bom. Isso Existe. normalmente é um processo de quanto tempo? Desculpe te cortar. Normalmente esse Não, é um processo de quanto tempo isso? não existe um tempo certo pelo seguinte: você vai lá, você faz a constelação. Aham. Você pode ter um efeito no mesmo dia, horas depois, ou meses depois. Não existe um Uhum. processo. Então, não é aquela coisa que nem você, tipo, tomar um remédio, o médico te dizer, não, daqui a X tempo tua dor passa. Não, não é bem assim. Você vai tomar esse comprimido, amanhã você vai ter. Não, não necessariamente assim. Então, às vezes, pode ser uma sessão, pode ser duas ou uma por mês. O ideal aqui é fazer, observar, ver como é que fica, se for o caso, continuar. O processo pode ser feito com representantes, né? Do tipo assim, você está fazendo um trabalho de grupo, aí uma pessoa representa um pai, uma mãe, um irmão, vivo ou morto, ou pode ser feito sozinho com o próprio constelador que vai sentir o que aquelas pessoas sentiriam. O interessante é quando esse campo é aberto, a pessoa que entra no campo, ela vai representar alguém que ela nunca viu, vivo ou morto. E ela vai se sentir como se ela fosse aquela pessoa. Ela
ela pode até se comportar como alguém que já morreu, mas ela vai sentir a energia do campo, mas ela não vai levar nada para ela. Vai sentir naquele momento, terminou a constelação, não leva nada, não. Não vai pegar nada de quem já morreu ou de gente viva que não tem nada a ver com ela. Não, não é bem assim. Não tem É, esse perigo, esse risco. então, uma das coisas que eu, além de ter curiosidade, eu nunca consegui entender das reuniões, né, que eu vi do programa, lá do Fantástico, que fez aquela reportagem, que até foi muito bacana, até compartilhei com Uhum. algumas pessoas. Sim. Essa parte, para mim, ficou estranha, né? Qual parte? De essa representação que se faz e a pessoa ter a percepção daquela pessoa que está sendo representada. Como é que isso Sim. funcionaria? Né? Hoje, quando você falou do campo morfológico, é morfológico, não é isso? Mórfico ou Mórfico. morfogenético? O Isso. mórfico ou morfogenético ficou um pouco mais claro para mim. Mas, por exemplo, uma pessoa que talvez seja um pouco mais cética, talvez ela possa fazer uma ligação de que é algo espiritual. E a pergunta esse processo, ele tem alguma ligação espiritual? Não, não tem nada a ver com religião. Perfeito. Não tem nada a ver com incorporar espíritos, né? Como a gente diz no espiritismo ou no kardecismo, né? Aham, Não, não baixa nenhum espírito. Mas muito bom. dependendo do nosso sistema de crença, eu, por exemplo, eu sigo uma linha kardecista. Uhum, É a primeira vez que eu participei de uma constelação. Na época eu não era constelador, eu estava como cliente. Parecia uma reunião mediúnica personalizada. Bem essa impressão. Mas não tem nada a ver com religião. Por que essa impressão? Porque as pessoas que estão lá, elas estão no campo. Então elas vão se comportar com a energia daquelas pessoas. correto. Então pode parecer uma coisa espiritual, pode parecer que tem um orto ali incorporado, né, por assim dizer. Não, não é nada disso. O que acontece ali é que as pessoas elas estão em contato com as memórias desse campo. Então ela entrou em contato e ela acessou a memória desse campo. Então ela tem ela meio que se comporta como se fosse uma outra pessoa. Então ela sente a energia dessa pessoa. Entendi. Aí quando está todo mundo sintonizado, conectado, aí quando você começa a jogar as palavras de cura, você começa a ver a reação dos representantes. Mas não necessariamente precisa de representante. Pode ser Perfeito. feito com o constelador e o cliente. Qual é a questão disso? O negócio é mexer no campo. Você viu, Entendi. por exemplo, daquela última aula que a gente fez Com Rômulo, do IPTA, né, no do Zoom, né? IBTA. Isso. Então ali não tinha representante, não tinha nada, estava cada um na sua casa, no seu computador, e você Sim, vê que foram feitas algumas coisas que a gente viu que mexeu no fantástico. campo de todo mundo, né? Então, qual é o Perfeito. segredo disso? É mexer no campo. Beleza, beleza. O negócio é acessar o campo. Eu posso estar aqui, você está aí, e a gente mexer no campo. Eu posso estar Perfeito. pessoalmente com você e mexer no campo. Você pode estar na Austrália ou no Brasil e mexer no campo. Perfeito. Tem pergunta aqui. O Robson fez duas perguntas. Existe alguma relação com a hipnose? E, consequentemente, que vai estar junto, os participantes estão hipnotizados? Não. Existe algo em comum com a hipnose. Não é um processo hipnótico, mas tanto a hipnose quanto a constelação, elas mexem com o campo mórfico, né? Perfeito. Teresa Robles, que foi uma das discípulas do Milton Erickson, né, que uma das grandes estudiosas desse sistema hoje em dia mexicana, em várias obras dela, ela fala disso, né, que a hipnose também mexe com o corpo mórfico, a constelação também. Só que a constelação as pessoas não estão em transe, elas não estão hipnotizadas. A pergunta é pertinente, porque, como eu falei agora, que as pessoas se comportam como se fossem outras, pode dar uma impressão de que elas estão hipnotizadas. Não, não estão. Pelo Até que eu porque na entendi, elas estão em hipnose, contato com aquela energia. exatamente. Porque na hipnose aquelas sugestões são mandadas pelo hipnoterapeuta hipnólogo, né? Isso, Então, na constelação não tem ninguém te mandando sugestões. Pode entendi. parecer que estão hipnotizadas, que elas estão muito. Quando os participantes estão realmente conectados, eles estão muito mergulhados nesse aquário. Então, pode dar a impressão de um estado de transe. Inclusive, a recomendação para quem está no campo é ficar de olho aberto. Muitas Perfeito. vezes, no processo hipnótico, nós estamos de olho fechados. Sim, sim.
sim. Mas aí, por que de olho aberto? Né? Para não ficar entrando imagem interna, o olho aberto mantém a pessoa conectada com aquela energia, com aquele campo. Então, se ela está assim, muito tipo de olho fechado, fica assim, ela pode meio que se desconectar do campo, né? Entendi, entendi. Até devagar, né? Mas pode, O... é, às vezes pode dar essa impressão de hipnose, né? Que é tudo tão assim, muito parecido, tão feito sob encomenda, né? Sim, sim. E aí o Robson complementou aqui dizendo que ele já viu os representantes serem bonecos. Eu também já vi, inclusive eu já vi algumas imagens falando de constelação familiar e tem aqueles bonequinhos de. Acho que é Lego, né? É, Playmobil. já ouvi falar também, né? Eu não trabalho assim com boneco, não tem nada, não tem nenhum problema fazer com boneco, independente de seja com boneco com pessoas, ou só o constelador e o paciente, o cliente, a questão é acessar o campo mórfico. A questão do boneco é assim, acesso ao campo, aí vê assim de. Aí chega pro cliente, né? Onde é que para você tá pai, tá mãe? Diante desse trabalho, quem está olhando para quem agora? Você pode deixar as pessoas mexendo no boneco, por exemplo. Como é que a pessoa sente como se os bonecos fossem pessoas? Ou de repente jogar papel no chão, né? Você pega um papel, aí você escreve assim, pai, mãe, irmão, tia, você coloca tipo um triângulo, né? Como se fosse a ponta do nariz. Uhum. Aí deixa a pessoa jogar no chão para você, quem está olhando para quem? Como é que é isso? E depois do trabalho, quem está olhando para quem? Então, independente de papel, só duas pessoas, boneco, pessoas, o segredo é acessar o campo. Perfeito, perfeito. Que muitas vezes a gente pode ver, para quem não conhece como eu não conhecia, ver o campo, ou ver, a gente vê de repente processo com boneco, com pessoas, e a gente pode achar que é só isso. Não, tem outras formas, não são formas fixas. Quando pensar em constelação, sempre vamos pensar na questão do campo morto. Perfeito, perfeito. E aí, tanto o cliente, paciente, quanto o constelador acessam aquele Sim, campo isso. mórfico e, caso tenha outras pessoas envolvidas ali, essas pessoas que vão participar também acessam esse campo. E pelo que você falou, que acaba sendo também muito interessante o processo, que você trabalha um elo, né? Você está trabalhando aquela pessoa ali que é o seu paciente, Uhum. e esse trabalho vai resultar nos outros elos daquela corrente, mesmo que as pessoas não estejam ali. É isso? Sim, tem mais, Rodney. Então fale. Imagina um. Imagina que estou eu e você aqui. Sim? Imagina que estou eu e você numa sala de aula, por exemplo. Eu vou lá e vou, por exemplo, trabalhar uma questão sua com seu pai e com a sua mãe. Uhum. Então, vai ser mexido no seu campo da sua família. Ou seja, todo o seu sistema, toda a sua família vai ser beneficiada por aquilo. E tem mais. Quem está na aula também está no aquário. Então, de alguma forma, aquele campo vai pegar todos os alunos que estão naquela aula. Como a gente fez naquele último dia, na última aula com o Rômulo, Uhum. às vezes tinha uns mini atendimentos de uma certa pessoa. Aí o que acontece? Mas você vê que outras pessoas que não necessariamente se dirigiram a mim, elas se sentiram mexidas também. Sim, Ou seja, foi mexido no campo de todos que estavam ali, mesmo de uma forma online. sim, sim. Porque mesmo nós online, numa reunião de Zoom, ou todo mundo presencial, num workshop, num auditório, numa aula, nós estamos no mesmo sistema, no mesmo aquário. Então, o que quer que mexa naquele aquário vai afetar a nossa vida, a vida de quem está nos assistindo e a vida da família das pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. E o Agora, barato disso é que você mexe numa coisa, você beneficia muita gente, né? exatamente isso, exatamente isso. Agora, eu vi lá naquela aula do Zoom, Sim, assim, você fez intervenções ali, eu acho que se demorou 5 minutos foi muito, sim, foram bem né? rápidas, sim, bem, bem, Foram bem direto ao ponto. Isso. bem rápidas. Normalmente esses processos são tão rápidos assim? Como é que funciona essa questão? Porque assim, você falou que em questão de sessões ou consultas pode variar, até porque depois que a pessoa sai dali, a pessoa vai processando a informação e tudo, cada um tem o seu tempo. Sim. Mas a intervenção direta, baseado no exemplo que eu vi na aula, foi muito rápida. Nos atendimentos, isso costuma ser mais demorado, costuma ser rápido assim também?
Bom, Rosne, esse é o meu jeito de trabalhar. Aham, Mas a primeira vez que eu fiz constelação, que eu entrei em campo, eu acho que deve ter durado uma meia hora, 40 minutos. Cada um tem um jeito de trabalhar. sim, Então, não pode ser uma de 5 minutos, como eu fiz, ou pode ser uma de uma hora com um monte de gente em campo. Não existe assim um padrão certo. sim, Eu sim. gosto desse estilo mais cirúrgico, mais rápido, que assim, por exemplo, a gente marca uma sessão de uma hora, por exemplo, eu e o cliente. Aí, de repente, o cliente tem uma questão de relacionamento conjugal, uma questão com o pai, uma questão com o chefe dele de trabalho, um colega de trabalho. Aí faz tipo 3, 4 constelações bem objetivas no mesmo atendimento. Agora, o que que você quer olhar? Isso e isso, e vai indo. Então, eu gosto desse estilo de trabalho mais rápido. E você vê que é interessante que naquela aula, o campo de todo mundo foi mexido. Sim. Inclusive de pessoas que não Muitas estavam, pessoas, você não estava trabalhando em cima daquelas pessoas. é que uma Isso que foi pessoa mais relatava uma certa impressionante. questão, uma pessoa relatava uma certa questão, eu inicialmente me dirigia àquela pessoa. Sim, Mas como estava todo mundo conectado, todo mundo no aquário, todo mundo estava no campo, esse campo foi afetado e a família de todos que estavam nesse campo foram afetados. Olha o alcance disso, o quanto é grande, o quanto é interessante isso. uhum. E se a gente for acompanhando, eu acho que lá na turma devia ter umas 30, 40 pessoas. É, Suponhamos, né, que você fez lá uma intervenção em 3, 4 pessoas. sim, Umas 10, isso eu estou chutando números, né? foram Umas tocados, 10 sim. foram afetadas. Isso, Dessas 10, se você considerar que cada família tem pelo menos 3 pessoas, pai, mãe e filho, é, a gente está falando de pelo menos multiplicar isso por 3 de pessoas que podem ter sido afetadas diretamente, né? isso. É Só que impressionante. a gente não tem assim um padrão de tempo para surtir um resultado, né? Então, Sim, sim. uma pessoa que estava nona pode ser no mesmo dia e na outra mês depois, é variável. Sim, sim. Sempre é personalizado, né? Cada um Não vai tem assim reagir um de padrão um. certo, cada campo é de um jeito, né? A Sim. questão é sempre procurar acessar o campo e falar sempre palavras de cura. A constelação tem sempre palavras, né? Então, quando algo é dito uma constelação, é sempre para ser algo positivo. Nada de Perfeito. xingar ou de falar coisas feias. É sempre algo positivo, é sempre algo para cura. A ideia da constelação é a cura pelo amor. Uhum. Então, por mais que feia que tenha sido uma história, assassinato, abuso sexual, violências, o que quer que seja, as palavras sempre vão ser de amor. Você usou um termo que eu acho que foi encontrar um lugar para a pessoa, dar um lugar para a Lugar no pessoa. coração, lugar no coração. Isso, isso. Porque, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem conflito. Uhum. E o sistema familiar não admite exclusão. E o sistema familiar, infelizmente, é o que ele mais exclui. Por quê? Porque toda família tem regra. Aí, muitas Perfeito. vezes, quando as regras são desobedecidas, aquele filho, de repente, ele ficou. A menina namorou muito cedo, quis morar com o namorado, um filho ou uma filha se drogou, ou foi trabalhar com uma coisa que a família não queria, a família, não, não quero mais você aqui. Ah, vai embora de casa, vai seguir tua vida. Excluiu. Excluiu um corpo físico, por assim dizer. Mas a Uhum. pessoa, aquela energia, ela está no campo. E não vai sair do campo. E o sistema não admite exclusão. Então, quando essa pessoa, alguém do sistema, o que acontece nesse caso? Alguém do sistema da família vai repetir o comportamento daquela pessoa que foi excluída para reincluir o excluído. Mas isso é uma história mais longa, né? Sim, bem mais profundo. É. Caramba. Olha, Então, meu amigo, assim, vou te falar, meus parabéns. É um trabalho bem importante e, assim, que influencia muito, né, cara? E pega sim, de tudo um pouco ali, muito, muito interessante. Muito sim. interessante mesmo. Então, assim, a Constância me perguntou sobre os fundamentos, os princípios, né? Isso, isso. Então, vamos lá nos princípios. Vamos lá. Agora você vê porque que as aulas vão até meia-noite, né? Que É, a gente mal começou, é, né? é. É verdade. E a gente só tem meia hora agora. Já está na introdução da introdução. É, A constelação tem 3 leis: hierarquia e ordem, vínculo e pertencimento e dar e receber. Hierarquia e ordem. Sem hierarquia, sem ordem. O que é isso? Pai é pai, mãe é mãe, marido é marido, esposa é esposa, filho é filho, sobrinho é sobrinho, tia é tio. Cada um no seu lugar, ou como se diz uma gíria popular, cada um no seu quadrado. perfeito. Dentro dessa ordem, dentro dessa lei, também diz o seguinte: quem vem antes tem prevalência. Uhum. Antiguidade é posto. Isso.
Por exemplo, pai e mãe vieram antes, então nós devemos honrá-los, né? Não necessariamente viver do jeito que eles querem, mas honrá-los. Então, irmão mais velho, irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais novo. Exemplos práticos disso. Como é que isso aí dá confusão? Pega, por exemplo, marido, mulher e 3 filhos. Aí morre o pai. Aí o filho mais velho, a mãe fica sozinha, desesperada, preocupada. Aí esse filho mais velho, aí ela meio que recruta o filho mais velho para ajudar a cuidar da família. Uhum. Olha a confusão que dá. Esse filho vira marido da mãe, porque ele está no lugar do pai. Ele deixa de ser irmão e vira os irmãos. Conclusão. Futuramente vai ter problema de relacionamento, de casamento, de coisa assim, porque ele vai estar fora do lugar. Uhum. Por exemplo, criança dormindo no quarto do casal. Durante um tempo, bebezinho pode ser. Depois de um tempo, é bom que a criança tenha um próprio quarto, ou numa casa pequena, um ambiente mais pobre, ter um cantinho, mesmo que sejam todos no mesmo cômodo. Ali é o lugar do casal, ali é o lugar da criança. Que, por exemplo, um casal que bota, por exemplo, um filho no meio da cama entre o homem e a mulher, provavelmente está querendo se separar, que está ali no meio. Então, uma criança que está fora do lugar, que ali é o lugar do casal. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, comentário em relação a essa lei antes de eu estar na próxima? Não, por enquanto não. Mas eu queria tirar uma dúvida. É, Ok, vamos lá. quando você tem um histórico, né? Vou te dar um exemplo bem particular. Meu pai era alcoólatra, por exemplo, né? Na verdade, não é Tudo exemplo, na bem, verdade é verdade, é caso venéreo, caso tudo bem. verídico. Nem eu nem os meus irmãos somos dados à bebida. Assim, meu irmão não bota uma gota de álcool na boca, minha irmã também não. Eu é que tomo alguma coisa, acho que é coisa de caçula, né, cara? Tomo Ok, alguma coisa. tá, Mas meu pai teve um problema sério com álcool, inclusive morreu em virtude disso. tá, ok. E não houve, aparentemente, nenhum trabalho específico para que isso não se reproduzisse. Existe também esse efeito de, vamos dizer assim, eu estou usando um termo que eu não sei como é que dentro da constelação se chama, mas existe esse autotratamento de alguma forma? Como assim autotratamento? Eu digo de você não reproduzir. Tá, entendi. Ok, vamos lá, é o seguinte. Teu pai teve um problema de alcoolismo que provavelmente é sistêmico. Sim. Isso poderia ou não passar para os filhos dele, pode ou não Uhum. passar para os netos ou bisnetos. Então, se Uhum. existe uma questão mal resolvida, se eu tenho, por exemplo, imagina, por exemplo, meu pai tem algum tipo de problema. Não necessariamente eu ou os meus irmãos vão ter que isso vai pipocar na gente. Pipocar nos nossos filhos ou nos nossos netos. Não tem assim. Não, essa geração não resolveu, não passa para a próxima, não. Pode ser ou não. Entendi. E alcoolismo dentro da constelação vícios em geral está ligado à desconexão com o pai. Entendi. Entendi. É a pessoa que fica fantasiando o pai. Então, o tratamento de alcoolismo dentro da constelação é reconectar com o pai. Inclusive, independente do alcoólatra ser homem ou mulher, é indicado que o terapeuta seja homem para ter a força masculina. Entendi. Para ter essa representatividade, né? Vamos dizer assim. No caso de vícios. E no Sim. caso de questões de mulheres assim, é interessante que a terapeuta seja mulher. Perfeito. Mas nessa questão de vício, como existe a questão da figura masculina, é interessante que o terapeuta seja homem, tem essa recomendação. Entendi. E mas assim, ou seja, essa hierarquia, né, que não deve ser quebrada, ela não é desrespeitada por uma quebra de padrão. Ou sim, no caso especificamente que eu falei do caso do álcool, o pai era alcoólatra e os filhos não. Tá. Sistemicamente, na constelação, isso representaria uma quebra de hierarquia ou não? Não porque o teu pai tá o teu pai e vocês estão com filhos, tá o pai e filhos. Não está tendo uma troca de papéis. Perfeito. Tá? Se pai tá pai, filho tá filho, e irmão mais novo não ficou no lugar de irmão mais velho, o filho não ficou em lugar de pai que morreu, tá tudo bem. Não Perfeito. necessariamente um problema de vício leva a uma questão de quebra de hierarquia.
Não necessariamente isso. Perfeito, perfeito. E no caso de no dia da aula, eu até conversei com a minha esposa sobre isso. No caso de eu pego um Neymar, que é um moleque novo, Tá, multimilionário, tudo bem. e provavelmente a família dele, pelo menos o núcleo familiar, esteja todo, de alguma forma, vivendo daquela renda ali. Né? Tudo bem. Onde alguém, um soldado está sustentando os generais, vamos dizer Ok, assim. tudo bem. Isso, se não é uma quebra de hierarquia, isso pode ser resolvido através de conversa, enfim. Não, não chega a ser uma quebra de hierarquia. Beleza. Seria uma quebra de hierarquia quando o filho, o Neymar, está no lugar de filho e os pais estão no lugar de pais, está tudo bem. Uhum. Agora, se um filho que enriquece e de repente ele quer estar superior na hierarquia, aí seria uma quebra. Ah, sim. Não é apenas a questão financeira, aí é a questão É uma questão de comportamental. papel, é isso. Independente de Perfeito. questões de dinheiro, você pode ter, por exemplo, um filho mais novo ou mais velho, que de repente quer competir com para ser o marido da mãe, algumas coisas bem assim, loucas mesmo, né? Sim. Ou para querer ter controle sobre os outros irmãos, como se fosse o pai sem ser. É uma quebra. Perfeito. Perfeito. Bom, vou deixar você seguir, que ainda falou, você falou que são quantos São três pilares? leis. São três São três leis. leis. Então, vamos lá, que a gente tem 20 minutos. Segundo a lei, vínculo e pertencimento. Vínculo uma família eterna. Pai é eternamente pai, filho eternamente filha, irmão eternamente irmão. Não existe essa de ex-pai, ex-irmão, ex-filho, ex-sobrinho, ex-tio, não. Vivo ou morto, o vínculo está lá. E pertencimento. O pertencimento é facultado pelo sistema, pela família. É o que falei antes da exclusão. O filho vai ser sempre filho. Mas se um filho, um sobrinho, sei lá quem não segue as regras da família, as leis da família, as normas do sistema familiar, ele pode ser excluído. Então, quando uma pessoa é excluída de um sistema familiar, por exemplo, vício de álcool, drogas, o sistema coletivo, a consciência coletiva, ela inclui. Nós temos órgãos como a ANA. Então, ninguém fica sem sistema totalmente excluído. Um sistema exclui, outro acolhe. Perfeito. Então, não tem essa de dizer, meu filho foi embora de casa, não quero mais saber dele. Não, ele está lá no campo. Não vem com esse papo aí, não vai embora que eu vou resolver a tua questão, não. É isso com aquilo que eu falei na outra aula, acolher no coração. Perfeito. Família tem conflito. E tem pessoas que realmente não se dão. Perfeito. Tem conflitos em família que eles podem ser assim, quase intratáveis, e as pessoas podem realmente não ter assim, a mínima condição de convivência. E existem relações que são, por assim dizer, tóxicas. E ninguém é obrigado a ter relação tóxica. Como Perfeito. é que é feito isso numa constelação? Não se exclui no coração. Te dou um lugar, chega no campo e fala assim, eu te dou um lugar no meu coração. Mas é você aqui e eu aí. Eu aqui, você aí. Você Você dá não um precisa lugar no estar coração, perto, você você não não. precisa É, não está ligado a manter você não precisa manter o contato manter contatos próximo. tóxicos, exatamente. Perfeito. Não precisa manter esse contato tóxico, mas é isso que eu quero dizer com dar um lugar no coração, né? Perfeito. Agora, em relação à empresa, no âmbito empresarial, o único que tem vínculo com a empresa é o fundador, né? Ou se a pessoa morre, é serviço da empresa, num acidente de trabalho, por exemplo. Agora, o funcionário que entra e sai, ele tem aquele vínculo enquanto ele trabalha lá. Ele Saiu, saiu, acabou. é, Perfeito. é sempre, e na hierarquia é sempre assim, honrar o que veio antes, honrar o fundador da empresa, honrar o emprego anterior, honrar o relacionamento, agradecer e honrar. É que nem uma espiral, né? Inclui e vai para outro. Perfeito. Então, Perfeito. sempre, então o que é aquilo? É sempre, o fundamento muito da constelação é pai e mãe, né? Pode ter sido o pior pai, a pior mãe, mas nos deram o presente da vida. Então, sempre, Exato. nesse contexto da vida, é sempre honrar pai e mãe. Um Aí, só comentário confirmar, sobre você essa falou a primeira lei é a hierarquia, correto? hierarquia e ordem, isso. Hierarquia e ordem. A segunda, fala, Vínculo e repete, pertencimento. Vínculo e vínculo e pertencimento. pertencimento. Beleza. Vamos lá. E a terceira é o fluxo, é o dar e receber. O equilíbrio do dar e receber. Qualquer relação, trabalho, namoro, casamento, amizade, tem que ter um fluxo saudável do dar e receber.
E é uma coisa assim muito difícil de mensurar, né? Uhum. Que às vezes o que que uma pessoa dá e recebe. Então em nenhum relacionamento, nenhum tipo de relacionamento é profissional, é familiar, amoroso vai durar, ou se não tiver um equilíbrio nesse fluxo. Perfeito. Mas essa também, essa questão acaba sendo muito individual. Como É, assim? por exemplo, o conceito que se tem de dar e receber pode ser um pouco individual. Por exemplo, uma pessoa se doa muito e Hum, não aceita receber muito do outro porque o jeito dela é esse, é retrair. Ou o outro não dá e quer cobrar mais porque acha que dá alguma coisa. Estou querendo dizer o seguinte: essa percepção do dar e do receber, muitas das vezes ela não vai ser uma percepção muito individual, sem porque, dúvida. bem que você falou, é bem relativo É essa muito medição, sutil. né? Por exemplo, a lei da hierarquia e do vínculo a gente pode até medir, é mais fácil de medir. Agora, o dar e Muito mais receber é muito fácil. pessoal. É Então, você verdade. está num relacionamento, uma pessoa dá muito para o outro, mas não quer receber por orgulho ou por um Uhum. ego inflado, por exemplo. A pessoa do outro lado vai receber muito, mas pode ser que ela saia da relação com raiva. Exatamente. Aí você resumiu onde eu queria chegar. Exatamente isso. E acontece às vezes a gente chama isso de doador e tomador, né? O doador é o que dá, o tomador é aquele que só toma, né, mas não quer dar. Aí quando uma pessoa só toma, eu quero, mas não vou retribuir com nada. E nenhum relacionamento vai durar dessa forma, Correto. que vai virar um Correto. vampiro. Não tem como perdurar dessa forma. Não dá. Não fica uma coisa assim saudável. Só que em equilíbrio muito tênue. Eu posso estar numa relação, eu posso achar que estou dando ou recebendo o insuficiente, e o outro pode achar que não, é muito subjetivo. É que nem comprar uma coisa, né? Eu vou lá e compro alguma coisa. Para mim, aquilo ali vale o X reais que está sendo cobrado. Para você, talvez não. Não, isso aqui vale mais ou menos, é muito subjetivo. Aí Perfeito. você vai ver, não, eu estou vendo uma camisa aqui, quanto ela vale? Não, para mim tá cobrando muito, não, acho que ela vale mais, podia ser mais. É uma percepção muito subjetiva, então é um tipo de abordagem que acaba gerando muitos conflitos, né? Porque assim, Sim. ela é muito subjetiva. Ela é difícil de De ser mensurar, né? mensurada. É. Então, qual é a ideia da constelação? Sempre cumprir essas três leis. São leis, não tem exceções. Essas leis têm que ser cumpridas. Qualquer ruptura nessas leis vai dar problema de relacionamento. Vai dar encrenca. As leis têm que ser cumpridas. Perfeito. E, Então, e, existem é, trabalhos de campo para colocar ordem dentro das leis, né? Para arrumar bagunça caso esteja alguma bagunça. Agora, curiosidade da minha parte. Normalmente, tem algum desses três princípios, três leis, que Sim. são, que assim, um deles é o que mais acontece? Existe isso ou normalmente está equilibrado? Não, geralmente tem desequilíbrio nas três, assim, não tem assim, estatisticamente, que eu saiba, né? Aham. Não sei nem se existe estudo sobre isso para ver qual é a lei mais comprida e mais comprida, né? Não, eu não digo nem questão de estudo especificamente, mas assim, de percepção dos atendimentos que você já fez, entendeu? Ah, tem de tudo, assim, tem vários tipos, gente. Existe uma coisa predominante, às vezes as três estão bagunçadas, né? Entendi, Geralmente é tudo muito misturado, né? entendi, E a gente, quando cresce, não tem essa noção de lugar, então é. E nesse exemplo que eu dei, né, morre o pai, um filho vai para o lugar do pai. Também existe na constelação, uma pessoa se sacrifica para o sistema, né? Para salvar o sistema. Então ela procura entendi, ali para estar salvando. Muitas doenças mentais estão nisso. Às vezes, crianças que morrem de câncer, por exemplo, elas pensam dentro da abordagem sistêmica, antes morreu do que meus pais. Casos de esquizofrenia, por exemplo, que está ligado ao assassinato do sistema, aquela pessoa se sacrifica e fica doente mentalmente para que o sistema e a família não adoeçam. entendi, Existe uma coisa, antes de encerrar, existe uma questão da lealdade. Todos nós, homem consciente, somos extremamente leais à nossa família. Mas existem dois tipos de lealdade: lealdade inteligente, lealdade burra. A lealdade inteligente é aquela lealdade às coisas boas do sistema. Existe também a lealdade à pobreza, à doença. Então, às vezes, pessoas que, de repente, estão de longas gerações de viver na pobreza, elas muitas vezes podem ter uma dificuldade de prosperar financeiramente, não por falta de inteligência ou por falta de capacidade, mas dentro da energia de campo,
Se elas prosperassem, é como se elas estivessem traindo o sistema. Então, aqui, como é que isso é feito em constelação? Agradeço a vocês e convido vocês a prosperarem comigo. Perfeito. Quando Tem uma você falou história de de um. lealdade, eu pensei, eu exatamente ia falar nessa questão financeira, de a pessoa ter Eu essa lealdade de replicar a vida financeira dos pais, né? Mas você ia já contar um exemplo. atendi, já atendi gente assim, só que com coach, não constelação. Hum. E um dos trabalhos que eu tenho é um planejamento de vida de longo prazo. Ah, Uma sim. pessoa na faixa dos 30, 35 anos. Aí você usa coaching e constelação, é isso? Quando. Depende, de cada caso é um caso, né? Não necessariamente Uhum. mistura. Era um Perfeito. atendimento de coach, mas tem relação com o que a gente está falando aqui. Ah, beleza. Então, você pega uma pessoa com 35 anos que veio de uma origem muito humilde, muito pobre. Tem nitidamente aquilo no campo dela. Joguei a pergunta: tudo bem, isso aqui é um planejamento de longo prazo. Você está com 35 anos hoje, quanto você quer ganhar de aposentadoria quando você tiver 70 anos? Um horizonte de tempo de 35 anos. Dá para fazer bastante coisa, tá lá, né? A resposta: uns 2 salários mínimos, 2,5. Ela pegou aquele campo e jogou lá para frente. Mas ela era espírita, tá bom. E se fosse noutra encarnação? Uns 3 salários, 4. Campo, isso é campo. A pessoa está presa naquele campo. E aí, mas Então, às vezes, aí você trabalha. Como é que você. Melhor perguntando, como é que você trabalha isso na pessoa? ela leva a crença limitante junto para um horizonte de 30 anos, né? Como é que é Aham. isso? Isso é legal você trabalhar com constelação, né? Do tipo assim, convido a minha família a prosperar comigo, né? Pai, mãe, me Uhum. permitam prosperar também. Se vocês não forem prósperos, eu quero que vocês prosperem comigo. Faz um trabalho de campo nesse sentido para soltar energia. Que às vezes a pessoa até consegue ficar bem, ficar rica, e começa a estragar tudo para voltar a ser pobre por lealdade à família. Sim. Tem uma história de um dos gurus da PNL, o Robert Dilts. A mãe dele estava morrendo de câncer. Só que tinha uma história familiar que todas as mulheres da família morriam antes dos 60 anos, elas morriam de câncer. Um negócio bem doentio mesmo. E se alguém vivesse sem câncer, ou morresse depois dos 60, com câncer ou sem câncer, estaria desonrando a família sendo desleal. Então ele conseguiu salvar a mãe dele, né? E isso tem a ver com constelação também. É o exemplo de lealdade burra, lealdade à doença, lealdade à pobreza. Sim. É que você Então, falou, muitas é a vezes. lealdade à parte ruim do sistema, né? Não, tem a parte boa quando é uma lealdade boa e tem a parte ruim quando é uma Então, lealdade tóxica. essa é uma lealdade tóxica, né? Exatamente. Então, a constelação ela procura curar, trabalhar essas lealdades tóxicas. Perfeito, perfeito. Gustavo, a gente já está indo para quase uma hora. Ok. Desde já eu quero te agradecer pela presença. Esse Eu te agradeço assunto, também. eu sei que tem muito mais coisa para falar. A gente arranhou só a casquinha, né? Hã? Arranhamos só a casquinha, né? Ainda tem. Exato, mas assim, eu fico mais ainda agradecido porque assim, você trouxe a constelação de uma forma bem concisa e que deu para entender, e eu posso ver que a boa parte das perguntas foi eu que fiz, porque assim, eram perguntas que eu tinha sobre a constelação, e eu vejo que assim, foi esclarecido, foi trazido respostas de forma que, e conceitos, de forma que as pessoas pudessem entender de forma fácil. Né? Isso é importante na hora que você está passando conteúdo para alguém, passar de forma clara Sim. e principalmente de forma concisa, principalmente quando a gente tem tempo limitado. Então, eu Tá. fico muito agradecido a você aí pela Obrigado sua também pela oportunidade. disponibilidade de tempo, ter aceitado o convite. Tá? Eu queria que você deixasse o seu contato, rede social, como é que as pessoas podem te achar, até para poder saber mais, para fazer atendimento, enfim. Eu tenho um site, é www.coachgustavodellapena.com.br, né? Eu tenho uma fanpage no Facebook, né? Coach Gustavo Della Pena. Eu tô na tua Perfeito, rede, né? Pode me achar na tua perfeito, rede. Aí perfeito, depois bota o meu nome lá, bota lá Coach Gustavo. Aí vai achar na minha fanpage. Ali tem um site, perfeito, que é mais a perfeito. parte de coaching. Ok. E, pelo que eu entendi, esse atendimento pode ser feito online também. É como a gente fez naquela aula, né?
Perfeito. Então, assim, até para o pessoal que está vendo e tiver interesse, o fato de estar em quarentena, isolamento, enfim, como é que eu não sei como é que está nas cidades de cada um. O campo mórfico não está em quarentena, não está. Muito bom. O campo mórfico não está em quarentena, então ele pode Não ser existe isso. acessado. Exatamente. Então, você pode procurar o Gustavo aí que ele vai te ajudar com certeza. E você também dá curso nessa área, Gustavo? Estou para começar um, né? Pô, então Estou acompanhe o combinando, Gustavo né? aí que quem tiver interesse em fazer uma Uhum. formação, ter mais informações aí para poder saber como é que você pode também ajudar as outras, se ajudar com Nós essa estamos técnica. avaliando o projeto de fazer um curso disso, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Então, Gustavo, a gente ainda tem mais 4 minutos. Eu gostaria das suas considerações finais. Alguém tem alguma pergunta ou ainda não? Deixa eu ver aqui. Algum Já vi. comentário? Só no final o Robson agradecendo. Hum, Gratidão, pena por terminar. Pois é, a gente marcou obrigado. outro dia. O Gustavo vem falar mais um pouco, porque assim é um assunto muito extenso e para a live não ficar muito grande, até porque depois a gente vai subir para o YouTube, vai subir para o Instagram, então se ficar muito grande acaba não ficando legal, acaba tendo que editar, enfim. A ideia é manter dentro dos 60 minutos. Então, Bom, meu amigo, suas resumindo, né? considerações finais. É uma forma, é uma abordagem terapêutica. A gente tem sempre que levar essa questão do campo mórfico em consideração. Sem campo não existe constelação. E a questão do constelador é perceber e intuir o que tem nesse campo para procurar fazer a cura desse sistema ou trabalhar alguma questão específica. Perfeito. Pode só para Gostamos, finalizar. Desculpa, pode falar, pode falar. gostemos ou não da nossa família, a gente tem isso no nosso campo e podemos harmonizar, que é que dá lugar no coração, e caso as relações não sejam saudáveis, dá lugar no coração. E sempre honrar o que veio antes, porque é a nossa origem. Pai e mãe, nos gostemos ou não deles, nos deram a vida. Perfeito, perfeito. Você pode, só para a gente finalizar, repetir as 3 leis, por favor? Hierarquia e ordem, vínculo e pertencimento, dar e receber. Perfeito. Tudo, Mestre, qualquer muito coisa na obrigado. vida tem que ter isso. É Bom, não isso sou aí. mestre, né? Não tenho mestrado, sou tão aprendiz quanto vocês, né? Obrigado aí Perfeito, perfeito. pela oportunidade também. À disposição, assim, para ter muita coisa ainda nesse campo, assim, muita mesmo, né? Hoje foi a Perfeito. introdução da introdução, né? Perfeito. A gente volta para poder falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Fica na paz. Até mais. Tchau, Obrigado, tchau. Roger. Tchau. Tchau, tchau.